Eu preciso que você pare tudo o que está fazendo agora. Para de rolar a tela. Para de pensar no que vai jantar. Para de fingir que está ouvindo enquanto faz outra coisa. Esse conteúdo aqui pode mudar a forma como você enxerga a sua própria vida. E eu não estou exagerando. Se você está passando por um momento difícil, se está sentindo que nada funciona, se está cansado de tentar e não ver resultado, presta atenção. Porque o que eu vou te falar agora não é papo de coach, nem frase bonita de internet. É a pura realidade, o tipo de coisa que eu queria que alguém tivesse me falado anos atrás. Deixa eu te fazer uma pergunta simples. Quantas vezes você já disse, segunda-feira eu começo? Quantas vezes você prometeu para si mesmo que ia mudar, que ia ser diferente, que dessa vez ia ser de verdade? E quantas vezes ficou exatamente no mesmo lugar? Pois é, eu também já passei por isso. E a maioria das pessoas que você conhece também. A gente vive num ciclo maluco de prometer grandes mudanças e não conseguir manter nem a primeira semana. E sabe por quê? Porque a gente foi ensinado errado. A gente aprendeu que para mudar precisa de uma revolução, que precisa virar a mesa, jogar tudo para o alto, recomeçar do zero. Mas a verdade que ninguém te conta é que as maiores transformações da vida começam tão pequenas que quase ninguém percebe. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje, sobre o poder absurdo dos pequenos começos, sobre por que 1% de progresso real vale mais do que 100% de intenção. Fica comigo até o final porque eu te garanto, você não vai sair daqui do mesmo jeito que entrou. A mentira da grande virada. A gente cresceu ouvindo histórias de gente que mudou de vida da noite para o dia. O cara que estava quebrado e virou milionário. A mulher que largou tudo e montou um império. O jovem que saiu da favela e hoje mora numa cobertura. E essas histórias são bonitas, são inspiradoras, são reais. Mas elas têm um problema enorme. Elas escondem o processo. Quando você vê o resultado final, você não vê as madrugadas. Não vê os dias em que a pessoa quis desistir. Não vê os meses de trabalho invisível, de resultado zero, de gente rindo na cara. Você só vê o troféu. E aí você olha para a sua vida e pensa, eu nunca vou conseguir isso. Porque no fundo você está comparando o seu capítulo 1 com o capítulo 20 da outra pessoa. E aí vem a armadilha. Você pensa, se eu não consigo fazer grande, então nem vale a pena começar. E pronto, você trava, fica parado, esperando o momento perfeito, a motivação perfeita, o cenário perfeito. Mas esse momento nunca chega. Nunca. Porque momento perfeito não existe. O que existe é o momento presente, com tudo que ele tem de imperfeito, de bagunçado, de incompleto. E é exatamente nesse momento que você precisa dar o primeiro passo. Sabe qual é o maior inimigo da mudança? Não é a preguiça, não é a falta de dinheiro, não é a falta de tempo, é a ideia de que precisa ser tudo ou nada. É o pensamento de que se não for perfeito não vale. Essa mentalidade destrói mais sonhos do que qualquer obstáculo do mundo. Eu vou te dar um exemplo que todo mundo vai se identificar. Quantas pessoas você conhece que compraram uma esteira e usaram 2 vezes? Que se matricularam na academia em janeiro e pararam em fevereiro? Que compraram um curso online e nunca abriram? Isso acontece porque a pessoa começou grande demais. Quis ir de 0 a 100 em uma semana. O corpo reclama, a mente cansa, a rotina sufoca e pronto, acabou. E junto com a desistência vem a culpa, a frustração e aquela vozinha dizendo, eu sabia que não ia dar certo. Mas não é que você não dá certo. É que o método estava errado desde o início, o que significa 1% de progresso. Agora imagina comigo. Imagina que todo dia, todo santo dia, você melhora apenas 1%. Parece ridículo, né? 1% é quase nada. Se você ganha R$1.000, 1% é R$10. Se você faz 100 flexões, 1% é uma flexão. Parece piada. Mas agora faz a conta.
Se você melhora 1% por dia, em um ano você não melhorou 365%. Não. Pela matemática dos juros compostos, você melhorou 37 vezes. 37 vezes melhor do que era no começo. Isso é absurdo. Isso é transformador. Isso muda tudo. E o contrário também é verdade. Se todo dia você piora 1%, se todo dia você relaxa um pouquinho, em um ano você vai estar quase no zero. Vai estar a 2% do que era. Destruiu quase tudo. E o mais perigoso é que você nem percebe acontecendo. Porque 1% para baixo num dia isolado não parece nada. Assim como 1% para cima num dia isolado também não parece nada. Mas o acúmulo, o efeito ao longo do tempo é gigantesco. É tipo uma bola de neve. Quando ela começa a rolar lá no topo da montanha, ela é minúscula, cabe na palma da mão. Ninguém dá nada por ela, mas conforme vai descendo, vai crescendo, vai ganhando velocidade, vai ficando impossível de parar. Seu progresso funciona igual. Os primeiros passos parecem insignificantes, mas eles são a base de tudo que vem depois. Na prática, como isso funciona no dia a dia, beleza, mas como isso funciona na vida real? Porque teoria é bonita, mas a gente vive no mundo real, com conta para pagar, filho para cuidar, patrão enchendo o saco e ônibus lotado. Vou te dar exemplos concretos. Quer ler mais? Não precisa ler um livro por semana. Lê 5 páginas por dia. 5 páginas. Leva 10 minutos. Em um ano você leu mais de 10 livros. Mais do que 90% da população brasileira lê na vida inteira. Quer emagrecer? Não precisa entrar numa dieta maluca de comer só folha e frango sem sal. Começa tirando o refrigerante. Só isso. Troca por água. Daqui a um mês, tira o pão branco. Daqui a 2 meses, começa a caminhar 20 minutos por dia. Nada radical, nada sofrido. Só pequenos ajustes que vão se acumulando. Quer guardar dinheiro? Não precisa investir R$ 500 por mês se você não tem. Guarda R$ 5 por dia. Parece piada, né? Mas R$ 5 por dia é 150 por mês. Em um ano, é R$ 1.800. Para muita gente, é a primeira reserva de emergência da vida. Quer aprender algo novo? Não precisa se matricular num curso de 2 anos. Assiste um vídeo de 15 minutos por dia sobre o assunto. Anota o que aprendeu. Pratica um pouquinho. Em 6 meses, você sabe mais sobre aquele tema do que a maioria das pessoas ao seu redor. Percebe o padrão? Tudo começa ridiculamente pequeno. Tão pequeno que sua mente não resiste. Tão pequeno que não tem desculpa para não fazer. E é exatamente esse o segredo. Quando o passo é tão pequeno que parece bobo, você faz. E quando você faz, algo mágico acontece. Você cria o hábito. E o hábito é mais poderoso que qualquer motivação. Motivação é mentira. Hábito é verdade. Deixa eu te contar um negócio que talvez doa um pouco. Motivação é a coisa mais supervalorizada do mundo. Sério, a gente vive buscando motivação como se ela fosse a chave de tudo. Assiste vídeo motivacional, ouve podcast, lê frase de efeito, se emociona, chora, promete mudar e no dia seguinte, tudo volta ao normal. Sabe por quê? Porque motivação é emoção. E emoção passa. Emoção é como fogo de palha. Acende rápido, esquenta muito e apaga em minutos. Você não pode construir sua vida em cima de algo que muda com o clima, com o humor, com o que aconteceu no trânsito. O que realmente funciona é disciplina, é hábito, é rotina. É fazer o que precisa ser feito mesmo quando você não quer. Mesmo quando está chovendo, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando o resultado ainda não apareceu. A pessoa que vai na academia todo dia não vai porque está motivada. Ela vai porque criou o hábito. Vai no automático. Assim como você escova os dentes todo dia sem pensar. Você não acorda e pensa, será que hoje estou motivado para escovar os dentes? Não. Você simplesmente vai lá e escova. É isso que um hábito faz. Tira a decisão da jogada. E como você cria um hábito? Começando pequeno, tão pequeno que parece ridículo. Quer criar o hábito de meditar?
Não começa com 30 minutos. Começa com 1 minuto. 1 minuto sentado em silêncio. Parece inútil? Não é? Porque depois de uma semana fazendo 1 minuto, 2 minutos parecem fáceis. Depois 3. Depois 5. E quando você percebe, já está meditando 20 minutos por dia sem esforço. Porque o corpo e a mente se adaptaram. Porque o hábito foi construído tijolo por tijolo. Eu costumo dizer que hábito é como uma estrada de terra. No começo, não tem caminho nenhum. Você vai abrindo passagem no meio do mato. É difícil, é lento, é desconfortável. Mas cada vez que você passa pelo mesmo lugar, o caminho fica mais marcado, mais fácil, mais natural. Até que um dia, aquele caminho vira uma estrada pavimentada e você nem pensa mais para andar por ali. Seu cérebro funciona exatamente assim. Cada repetição fortalece a conexão. E o que era esforço vira automático. O perigo de esperar o cenário perfeito, tem gente que passa a vida inteira esperando. Esperando ter dinheiro para começar o negócio, esperando emagrecer para ir na academia, esperando ter tempo para estudar, esperando o momento certo para viver. E enquanto espera, a vida vai passando, os anos vão passando. E quando olha para trás, percebe que o momento certo era qualquer momento. Era aquele dia chuvoso de terça-feira, era aquele final de semana cansativo, era aquele mês apertado. Porque o momento perfeito é agora, com tudo que você tem, com tudo que você é, com todas as suas limitações. Eu conheço gente que queria abrir um negócio e ficou 3 anos planejando. Sabe o que aconteceu? Nada. O plano ficou na gaveta. Enquanto isso, outra pessoa que não sabia metade do que ela sabia começou. Começou errado, começou torto, começou feio, mas começou. E hoje, essa pessoa está anos-luz na frente. Porque enquanto uma planejava a perfeição, a outra praticava a imperfeição. O mundo não premia quem sabe mais. O mundo premia quem faz mais. Conhecimento sem ação é só informação ocupando espaço na sua cabeça. É peso morto. A diferença entre quem realiza e quem sonha não é talento, não é sorte, não é dinheiro, é ação. É movimento, é dar o primeiro passo mesmo tremendo, mesmo com medo, mesmo sem saber direito o caminho. E quer saber de uma coisa? O medo nunca vai embora completamente. A insegurança nunca desaparece de vez. A gente só aprende a agir apesar deles. Coragem não é ausência de medo. Coragem é estar morrendo de medo e fazer assim mesmo. Todo mundo que você admira sentiu medo antes de começar. A diferença é que essas pessoas não deixaram o medo decidir por elas. Elas deram o passo. Pequeno, tremido, imperfeito, mas deram. E é isso que eu estou te pedindo agora. Pare de se comparar. Outro veneno que trava a gente é a comparação. Você abre o celular e vê todo mundo vivendo a vida perfeita. Fulano viajando, ciclana comprando carro novo, Beltrano ostentando resultado. E você ali, no seu canto, sentindo que está ficando para trás. Mas para um segundo e pensa. Você está vendo o destaque, não o bastidor. Está vendo a foto editada, não o dia real. Está vendo o resultado, não o processo. Ninguém posta o dia que chorou de frustração. Ninguém posta a conta que não conseguiu pagar. Ninguém posta a noite que não dormiu de preocupação. A única comparação que faz sentido é com quem você era ontem. Só isso. Você está melhor do que estava semana passada? Aprendeu algo novo esse mês? Deu um passo, por menor que seja, na direção certa? Então você está ganhando. Não importa a velocidade, importa a direção. Tem uma frase que eu carrego comigo e quero deixar com você. Não importa o quão devagar você vá, desde que não pare. Um tartaruga que anda todo dia chega mais longe que uma lebre que corre um dia e dorme uma semana. Consistência vence intensidade, sempre. E sabe o que é bonito nisso? Quando você para de se comparar com os outros e começa a competir com você mesmo, a pressão diminui, a ansiedade diminui, porque você não precisa mais provar nada para ninguém, só precisa ser um pouquinho melhor do que era ontem. E isso,
Qualquer um consegue. Não precisa de talento especial. Não precisa de sorte. Não precisa nascer no berço certo. Precisa só de compromisso consigo mesmo. Um compromisso pequeno, diário, honesto. Os resultados vêm no silêncio. Uma coisa que pouca gente entende é que o progresso é silencioso. Ele não vem com fogos de artifício, não vem com aplausos. Na maioria das vezes ninguém percebe, e isso desanima muita gente. Você começa a fazer exercício e depois de um mês olha no espelho e não vê diferença. A tentação é desistir. Você começa a estudar e depois de 3 meses sente que não aprendeu nada. A tentação é largar tudo. Você começa a economizar e depois de 6 meses olha o saldo e pensa que é pouco. A tentação é gastar tudo, mas é exatamente nesse ponto, nesse momento de escuridão, que a maioria desiste. E é exatamente nesse ponto que quem continua começa a se separar do resto. Porque os resultados funcionam como o bambu. O bambu chinês passa 5 anos crescendo debaixo da terra. 5 anos sem nenhum sinal visível de progresso. E então, num período de 6 semanas, ele cresce mais de 20 metros. Parece mágica, mas não é. É o acúmulo de 5 anos de raízes se fortalecendo. Sua vida funciona igual. Os meses de trabalho invisível estão construindo a fundação. Estão criando as raízes, e quando os resultados aparecerem, vão parecer repentinos para quem está de fora. Mas você vai saber que não foi de repente. Foi construído dia após dia, 1% de cada vez. E tem mais uma coisa que ninguém fala. Quando os resultados começam a aparecer, eles vêm em cascata. Porque você não melhorou só numa área. Você melhorou como pessoa inteira. O hábito de ler te fez pensar melhor. Pensar melhor te fez tomar decisões melhores. Decisões melhores trouxeram oportunidades melhores. E as oportunidades trouxeram resultados que pareciam impossíveis 6 meses atrás. Tudo conectado. Tudo começando naquele dia em que você decidiu fazer algo ridiculamente pequeno e simplesmente não parou. As 3 regras de ouro dos pequenos começos. Para fechar a parte prática, quero te deixar com 3 regras simples que podem mudar tudo se você aplicar de verdade. Primeira regra: comece tão pequeno que pareça ridículo. Se você quer correr, começa calçando o tênis e saindo de casa. Só isso. Nem precisa correr no primeiro dia. Só cria o movimento. Parece bobo? Os resultados não são. Segunda regra: nunca quebre a corrente. Marca no calendário todo dia que você cumprir o seu microcompromisso. Depois de uma semana, você vai ter uma sequência. Depois de um mês, uma corrente. E a partir daí, a dor de quebrar a corrente vai ser maior do que a dor de continuar. Isso é psicologia pura. Use a seu favor. Terceira regra: celebre cada pequena vitória. A gente é muito bom em se cobrar e muito ruim em se parabenizar. Leu 5 páginas hoje? Parabéns. Guardou R$ 5? Parabéns. Fez uma flexão? Parabéns. Pode parecer exagero, mas o cérebro precisa dessa recompensa para associar o hábito a algo positivo. Senão, tudo vira sacrifício. E ninguém aguenta viver de sacrifício para sempre. O passo mais importante é o primeiro. Eu poderia ficar aqui horas falando sobre estratégias, técnicas e métodos, mas a verdade mais profunda é simples. Nada muda se você não começar. Nenhum vídeo, nenhum livro, nenhum conselho do mundo substitui a ação. Você não precisa mudar sua vida toda hoje. Você só precisa mudar uma coisa. A menor possível. Aquela que você consegue fazer agora, hoje, nos próximos 5 minutos. Pode ser beber um copo de água. Pode ser anotar um objetivo. Pode ser mandar uma mensagem para alguém que você admira. Pode ser simplesmente decidir de coração que a partir de hoje você vai parar de esperar a perfeição e vai abraçar o progresso. Porque 100% de intenção com 0% de ação é só um sonho bonito. Mas 1% de ação real, repetido todo dia,
é uma vida transformada. Lembra do que eu falei no começo? Você não vai sair daqui do mesmo jeito que entrou. E eu acredito nisso. Acredito porque se você chegou até aqui, até o final desse conteúdo, é porque tem algo dentro de você que quer mais, que sabe que é capaz de mais, que está cansado de ficar no mesmo lugar. Então, por favor, não deixa esse conteúdo ser mais um que você consumiu e esqueceu. Faz diferente dessa vez. Escolhe uma coisa pequena, e começa hoje. Não amanhã, não segunda-feira. Hoje. Eu sei que parece simples demais. Eu sei que uma parte de você está pensando, mas a minha situação é diferente, a minha vida é mais complicada. E pode até ser. Todo mundo tem suas batalhas. Mas a lógica não muda. O princípio é o mesmo para todo mundo. Não importa se você mora numa mansão ou num quarto alugado. Não importa se você tem diploma ou não. O progresso de 1% está disponível para qualquer ser humano que decida agir. A única coisa que muda é o ponto de partida, mas o caminho é o mesmo. Pequeno, constante, real. Porque grandes histórias não começam com grandes passos. Grandes histórias começam com a coragem de dar o primeiro passo, por menor que ele seja. E esse passo, meu amigo, minha amiga, é seu. Ninguém pode dar por você. Se esse conteúdo fez sentido para você, se tocou em algum ponto da sua vida, eu tenho um pedido. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Às vezes a gente conhece aquela pessoa que está travada, que está esperando o momento perfeito, que está se cobrando demais. Manda esse vídeo para ela. E agora eu quero ouvir de você. Me conta aqui nos comentários. Qual é o seu 1% de hoje? Qual é aquela pequena ação que você vai tomar a partir de agora? Escreve aí embaixo, porque quando você escreve, você se compromete. E quando você se compromete publicamente, a chance de fazer acontecer aumenta muito. Escreve agora. Meu 1% de hoje é... E completa com a sua ação. Quero ler cada um dos comentários. Quero ver essa comunidade se movendo. Porque sozinho a gente vai rápido, mas junto a gente vai longe. Nos vemos no próximo conteúdo. E lembra, 1% por dia. Todo dia. Sem desculpa. A sua melhor versão está sendo construída agora, tijolo por tijolo, passo por passo, 1% de cada vez. E se alguém disser que é pouco, sorri e continua. Porque daqui a um ano, enquanto eles ainda estão planejando a revolução, você já vai estar vivendo a transformação. Vai com tudo.